Tudo bem com você? Estaremos trabalhando uma temática muito importante, que é a trajetória histórica do polivalente, desde o complexo, polivalente também, até o dia de hoje, com a nova nomenclatura, Colégio Estadual Polivalente de Itambé. Tudo começa na década de 70. No período militar, da ditadura militar, no início da década de 70, começa a ser construído o prédio do Complexo Polivalente de Itambé. Esse prédio sendo construído uma área ampla, uma área livre muito ampla, inclusive à frente da escola, voltado para a rua Sebastião Soares, e ali é construída uma área enorme com a seguinte infraestrutura: várias salas de aula, inclusive as salas elas tinham divisórias para que quando fosse realizada atividades especiais, juntar turmas, classes, pudesse duas salas se transformar em um grande salão, né, um grande auditório. Então, o polivalente tinha essa estrutura. Também você tinha os laboratórios, para construir os laboratórios, as várias salas enormes, verdadeiros galpões, para o desenvolvimento de 4 áreas, né? 4 áreas de preparação para o trabalho, que era a sala de artes industriais, a sala de artes comerciais, de técnicos comerciais, a sala de educação para o lar e a sala de técnicas agrícolas. Também você tinha uma grande biblioteca, também sala para secretaria, naquele momento, diretoria, almoxarifados, sala de educação física para todos os materiais, né? A composição dos materiais de educação física, sala de professores, cantina, banheiros masculinos, femininos, sanitários, também pátio interno bastante amplo, jardinagem, né? A área inclusive para apresentações, para conversa entre os alunos no momento dos intervalos, e também corredor bastante amplo, sem falar também do pátio externo. Então, uma área bastante ampla de construção em 1971, sendo que no dia 26 de outubro de 1971 é inaugurado esse prédio. A construção foi um convênio estabelecido entre o MEC e o governo do estado. Naquele momento de inauguração, quem estava assumindo a presidência da República era Garrastazu Médici. E o prefeito da nossa cidade, nosso município na época, era Osório Ferraz. Então, o polivalente inaugurado dia 26 de outubro de 1971. E em 72, no início de 72, inicia propriamente dito o ensino ginasial no polivalente. Inclusive os alunos matriculados, inclusive os alunos para a 5ª série, eles passaram por um exame, aulas, né, de reforço, aulas super interessantes, que com a carga horária bastante expressiva,
preparatória, que fosse um curso preparatório para estudar no Polivalente. Então, eu mesmo sou um aluno fundador e passei por esse curso nos meses de janeiro e fevereiro de 1971. Muito interessante. Então, fica aí para a gente pensar. Nessa época também, em 71, no dia 11 de agosto, foi aprovada a Lei da Educação Nacional, a 5692 de 71. E esta lei estabelecia a divisão do ensino escolar em primeiro grau e segundo grau, sendo que de primeira a quarta série era o primário e de quinta a oitava o ginásio. Então, o Polivalente ele foi criado na época, no auge da pedagogia tecnicista, onde as técnicas, os meios eram mais fundamentais, prioritários, em detrimento às vezes do próprio aluno. Então, a tecnologia a serviço da educação, mas valorizava muito as técnicas. E aí o Polivalente foi também criado nessa filosofia de preparar as pessoas, os alunos para o trabalho. Por isso que tinha as áreas. E como também a lei que tinha sido criada há meses atrás, do início das aulas no Complexo Polivalente também, então dizia que o ensino deveria estar dividido em um núcleo comum, que era o ensino da língua estrangeira, das línguas estrangeiras, da língua portuguesa, da ciência natural, das ciências naturais, da matemática, da história, ciências humanas, história, geografia, às vezes tinha educação moral e cívica. Então, essas disciplinas faziam parte do núcleo comum. E a parte diversificada, você tinha também a educação física, fazia parte, e você tinha a parte diversificada, que era educação para o lar, técnicas agrícolas, técnicas comerciais e também educação para o lar e artes industriais. Então, estas áreas se construíam na parte diversificada do currículo. Então, vamos lá. Vamos lá. A escola que nós falamos, o Polivalente, ele começou com os seguintes professores, mas só que esses professores que iniciaram esse processo de ensino-aprendizagem no Complexo Polivalente também, eles passaram por um curso em Salvador. E quase todos eles eram de outras cidades da Bahia, da capital ou do interior, mas de outras cidades. E eles foram, no caso, passaram por um teste, logicamente, de seleção, passaram por um curso de formação, e eles só vieram atuar depois de estarem preparados. Dentre os professores da terra, moradores de Itambé, filhos de Itambé, você tinha a professora Yara, em 71, 72, e a professora Zélia Brito. A professora Yara lecionando ciências e a professora Zélia Brito matemática. Os demais professores, como eu falei, eles vieram de fora. Quem eram eles? Você tinha Janete Brandão, professora de geografia, Zenita, professora de história. Você tinha a professora Rita de Cássia e a professora Célia, professoras de língua portuguesa. A professora Carmen Diniz, também como professora de língua portuguesa. Você tinha o professor Roberval, de educação física. Você tinha o professor Genebaldo e a sua esposa, professores de técnicas comerciais. Você tinha o professor José Carlos Aguiar,
de artes industriais, professor José Carlos, professor de técnicas agrícolas. Você tinha também a Ádila como educação para o lar, aí depois veio a professora Lourdes, também depois compareceu a professora Isélia, de História, e a professora Mariana. Nós temos aí os professores do início, né, da história do Complexo Polivalente também. E aí, nós tínhamos também os primeiros servidores, alguns não eram nem professores, viraram professores depois, estudaram ou fizeram concurso e passaram depois a ser professores. Mas aí nós tínhamos servidores do início, Dona Euda Andrade, né, a Dona Júlia, Lindu, que é em memória, Hernando, que antes era servidor, né, trabalhava na secretaria, Walter Lande também, que depois virou professor, mas era da secretaria, Margarida, seu Gesto, que trabalhava na mecanografia da escola, Dona Nezinha, Dona Lourdes Santos, Dona Arilda Brito, depois Wilson de Major, Conceição e Ana Maria Ângelos e Sebastiana Soares. Tinha também, no caso, quem foram assim, que eu estou aqui só situando alguns alunos em 71, eu vou citar apenas alguns. Eu, em 71, ingressei na 5ª série do Complexo Polivalente também. Fiquei fascinado com a estrutura, com os professores, né? Tudo muito belo, as aulas brilhantes. E aí nós temos também a doutora Ariana Guzmão, Oswaldino Guzmão, também o professor Jorge Roque Heine, que em memória também foi aluno da 5ª série. Depois, em 72, vou citar aqui, veio também a professora Zana Guzmão, ou Rosângela Guzmão, e assim, muitos foram os alunos que adentraram 1971, 72 ao Complexo Polivalente de Itambé. A metodologia era interessante, porque nós tínhamos também, como eu falei, uma pedagogia que vigorava tecnicista, a técnica acima de tudo, e aí nós tínhamos o episcópio, era utilizado o episcópio nas aulas, que era uma máquina onde você inseria o livro e projetava na parede, e a gente estudava dessa forma. Então, às vezes, o aluno poderia não ter o livro, mas o professor tinha o livro e dava aula usando o livro projetado, o episcópio. Nós tínhamos também o projetor de slide, o retroprojetor, bastante usado. Nós tínhamos também microscópios, inclusive a gente fazia muita experiência lá no laboratório de ciência. Eu adorava as aulas. A gente fazia o meu primeiro exame de sangue, foi feito no laboratório com a professora Yara. E a professora daquela época, a gente fazia experiência com sapo, com partes, né, de esqueletos de animais, para ver as células. E como eu falei, meu primeiro exame foi feito lá, e eu lembro e sei das características do RH, né, do sangue. Meu sangue O positivo, nunca esqueci. Engraçado, ela apenas falou ali, fez o exame, deu o resultado e falou, e nunca esqueci, né? Às vezes
quanta coisa eu aprendi depois, né, mesmo na idade adulta, e não me lembro. E isto eu aprendi com a professora Yara, jamais esqueci, em 71. Também a gente tinha os gravadores, inclusive nas aulas de inglês e francês, era utilizar muitos gravadores, e também nas aulas de língua portuguesa e nas aulas de línguas estrangeiras, inglês, a gente ia assim, a gente era dividida a classe, uma parte ia assistir a aula de inglês, a outra parte, naquele momento, francês. Então havia, a gente aprendia as duas línguas no fundamental, não é fundamental é hoje, mas no ginásio daquela época. Então a gente aprendia inglês e francês nos primeiros anos. A biblioteca também era muito usada para o ensino, biblioteca enorme, um acervo bem considerável, respeitável mesmo, tinha mão de obra qualificada, você tinha a presença da biblioteconomia, alguém formada, né, em biblioteconomia, a biblioteconomista, né, e ela muito capacitada, veio da capital, e a gente tinha essa pessoa. Também a gente tinha a presença do SOI, o Serviço de Orientação Educacional, com uma orientadora fantástica, fazia um trabalho brilhante. Então qualquer dificuldade, qualquer distúrbio de comportamento, seja o que for, era tratado pelo serviço educacional, e também orientava a gente para o trabalho, né, para descobrir a nossa profissão, o que a gente queria ser no futuro. Então isso também nos orientava. E também o ensino, a educação do polivalente, do complexo polivalente também, era integral. Se fala muito de integral, e na época, na década de 70, a escola era integral, porque nós tínhamos aula, os 2 turnos, no diurno, manhã e tarde. Inclusive, pela manhã nós tínhamos 5 aulas, à tarde costumava ter 3, 4, até 5 aulas, então a gente tinha 8, 9, 10 aulas por dia. As aulas da tarde, do vespertino, quem estudava de manhã, as aulas do vespertino, no caso que era pela manhã, era das 4 áreas, artes industriais, técnicas agrícolas, técnicas comerciais, educação para o lar, e educação física, que era no turno oposto, e era feito pelo professor Roberval, e tinha também a professora de educação física, não me lembro o nome, e a prática se dava muito no estádio de futebol, com as corridas, com obstáculos e tantas outras, e vários exercícios e também esportes. Muito importante a atuação do professor Roberval. E a gente perdia, viu, se nós tivéssemos algumas faltas em educação física, teria que fazer recuperação de todas as disciplinas. Então, a educação física era de suma importância no complexo polivalente de Itambé, era muito exigido. Então, as pessoas faziam recuperação nas outras disciplinas se perdessem educação física. Vamos contar agora um pouco das gestões. Então, a primeira gestão da escola foi o primeiro diretor, Dr. Aécio Dalcum Teixeira. Foi brilhante. Ele tomava conta, ele era responsável pela parte administrativa. E nós tínhamos a figura muito respeitada da professora, da vice-diretora Maria Amélia, que também veio de fora, não sei se era da capital, e a gente tinha muito respeito por Dona Maria Amélia. A escola ficava impecável em tudo, na limpeza, em tudo, e ela tomava conta da parte de funcionamento, da pedagogia, da disciplina. Então nós tínhamos também as pessoas responsáveis, servidoras responsáveis pela disciplina.
as assessoras, né? Então havia uma assessoria de disciplina que faz nos corredores e tal. Aqui, então nesse período, Dr. Aécio não fica muito tempo na gestão, fica algum tempo, e é substituído pela professora, pela senhora Thelma Andrade, que assume como a segunda gestora. E nesse período, Cacilândia ainda não tem o ginásio, o ensino ginasial, só tinha o primário. E aí, o polivalente, o complexo polivalente também, abre uma extensão em Cacilândia. E essa extensão, inclusive eu lecionei lá, já como professor, na década de 80, e como professor, e na extensão, e a extensão fica até o final, funciona como polivalente, até o final da década de 90. São muitos anos, muitos professores passaram por lá, né? Inclusive, temos o policial civil, escrivão da Polícia Civil, Hildo Araújo, que foi aluno da extensão do polivalente, do complexo polivalente em Cacilândia. Vamos lá. Nesse período a escola está crescente, e aí a professora Thelma, ela sai, né, exonerada do cargo, e assume por pouco tempo a professora Carme Diniz Teixeira. E é de suma importância para esse período de transição. Depois vem a professora Isa Isabel, na década de 80, no início do governo de Valdir Pires, a professora Isa Isabel Ferraz assume a direção do polivalente. Em seguida, nós temos a diretora Ednei Velame, né, que conduz a escola durante um certo período. Depois assume o professor Carlos, ele que foi aluno também na década de 70 do polivalente, ele assume a diretoria e fica durante um certo tempo, tem um olhar bem administrativo, né, bem sério na sua gestão, e aí assume o professor, com a saída do professor Carlos, o professor Júlio César. Com a saída de Júlio César, assume a professora Marilda Brito, e durante o período da professora Marilda Brito, ainda na gestão, com o processo de municipalização do ensino fundamental 2, o polivalente é requerido, quer dizer, do Colégio Estadual de Itambé, que se una ao complexo polivalente também. E com a fusão, com a vinda da escola, ou do Colégio Estadual de Itambé para o complexo polivalente também, as duas escolas se tornam com uma nova nomenclatura, passa a ser chamada de Colégio Estadual Polivalente de Itambé, agregando os dois nomes. Com a municipalização e com a agregação, né, fusão com o estadual, o ginásio, o Fundamental 2, ele vai sendo colocado, entregue ao município.
e as turmas vão sendo fechadas. E aí Marilda deixa o cargo e assume a professora Neuma. E na gestão da professora Neuma, em 2009, e agora a escola é de ensino médio, é instituído o ensino técnico profissionalizante no colégio estadual polivalente também. E inicia concurso um curso denominado de técnico em alimentos. E esse curso veio, como polivalente, teve uma filosofia de preparar para o trabalho e volta novamente também a preparar o indivíduo para o trabalho. E aí nós temos a lembrança de alguns alunos da época, a aluna Ednália, Regiane, Vânia Silva, Gilda, né, e outros. Também, ano seguinte, é implantado o curso técnico em agroindústria. O que acontece? Nesse momento, a professora, nesse momento, passaram alguns anos, a professora Neuma, ela é nomeada a um processo de eleição e o professor José Souza assume em 2012 a gestão da escola. E, como eu falei, a professora Neuma, ela já desde a primeira gestão, ela faz muitas mudanças estruturais, a melhoria nas condições da escola. E agora o professor José dá pontapé, né, dá andamento a essas inovações, mudanças, também melhorias estruturais, melhoria na didática, na pedagogia da escola. A escola cresce, né, nesse período, e é implantado em 2016 o curso de nutrição e dietética para atender uma nova clientela. Nesse período, muito se realiza na escola, são muitos projetos que nós vamos depois estar falando, mas interessante. E aí, novamente, 2020, agora na gestão ainda do professor José Souza, o colégio Gilberto Viana é fechado. O governo resolve fechar o colégio Gilberto Viana, trazendo todo o seu corpo docente e discente para o colégio estadual polivalente também, que passa a congregar todo o ensino médio do município de Itambé. Então, 2020 há uma fusão do Gilberto Viana, extensão, né, conveniada com o Estado, com o Colégio Estadual, o Polivalente também. E aí, o Polivalente recebe as duas extensões do ensino médio, que já era há muito tempo, né, funcionava há muito tempo em Cacilândia, e a outra extensão em São José do Colombo. Então, o Polivalente recebeu essas duas extensões em 2020, com a vinda do Gilberto Viana para o seio do Colégio Estadual Polivalente de Itambé. Nesse período, né, reassume pela segunda vez a direção do estadual a professora Neuma, que é a gestora atual. Então, a professora Neuma também, ela pôde ter esse privilégio de estar implantando, né, o novo curso técnico, que é o profissionalizante de segurança no trabalho, né?
E aí você também há mudanças na infraestrutura, tem a inauguração, que já há muitos anos, né, também na gestão do professor José, já estava também lá edificado, mas concluiu-se e inaugurou, né, as novas áreas do Colégio Estadual Polivalente, que são os novos laboratórios de Química, de Física, de Biologia e também uma nova cozinha industrial. E está em andamento a construção, está se construindo, com recurso do governo federal, do estadual, a quadra coberta, né? E também haverá também o campo, né? Campo para futebol. Então é interessante o que está acontecendo, né? As melhorias no Colégio Estadual Polivalente de Itambé. Hoje a escola tem uma clientela de 1.010 alunos, sendo que 882 alunos estudam na sede da escola aqui em Itambé e 81 alunos na extensão de Cacilândia e 47 na extensão de São José do Colônia. Agora, vamos aqui lembrar, muitos foram as realizações do Polivalente. Primeiro, tem os grandes projetos do Estado, os projetos estruturantes, e o Polivalente trabalhou com tantos e tantos. Desde a sua história, desde 71, que o Polivalente tinha seus alunos já estavam sendo sempre preparados para os desafios. Então havia já na década de 70 apresentações teatrais, havia assim, festivais, então era no antigo Cine Fox, as apresentações, ou no pátio da escola, e aí era super interessante, os musicais. Aí vieram as grandes gincanas, né? Os grandes desfiles cívicos, né? Que o Polivalente sempre realizou e participou de muitos jogos estudantis, regionais, né? E muitos eventos. E hoje, o que falar agora do corpo docente, da gestão, dos servidores dessa escola? Para não esquecer, nós vamos aqui fazer uma colinha. Nós temos como diretora a professora Neuma Oliveira, nós temos o professor Humberto Paixão como vice e Fernando José, ou José Fernando, como vice também diretor. Nós temos a professora Nara, coordenadora pedagógica, Nara Maria Oliveira. Você tem o professor Carlos, que está sendo secretário escolar. E nós temos os professores da escola. Vamos lá. Nós temos a professora Aldonice, que continua na ativa, que nós chamamos de Aldou. Nós temos Alex Amorim, a professora Cisélia, que está lá há tantos anos, a professora Cristiane Xavier, o professor Eugênio Paixão Pereira, a professora Elisnei, grande artista, Elisnei, o professor José Souza, que foi um belo gestor, um grande gestor, o professor Julierme, que ama ensinar aí também, o professor Júlio César também, que já foi gestor, a professora Luciene Borges, o professor Manuel Messias, um grande mestre, né? Um grande artista, a professora Marisa Campos, o professor Maurício Fonseca, o professor Beto,
a professora Norleide, a professora Renata, o professor Siú, que já foi gestor também, a professora Sirbene Paixão, o professor Wilson Amorim. Você tem a professora Ádila, o professor Devanilton, o professor Jurandir, a professora Karina, Lenara, Luciana, Messia Borges, Samaniana, Saimaiamana, Stephanie, Vanessa Lopes e Tatiana Carneiro. Temos também como apoio pedagógico Libras, nós temos a professora Carmen Teixeira e a professora Liliane Silva dos Santos. E como apoio pedagógico no AEE, o professor Fábio Alves. Já na extensão, quais são os nossos professores? Em Cacilândia nós temos a professora Ana Paula Melo, a professora Cleia Cristina, temos Itamar Oliveira Campos e temos Judson Soares. Em São José de Colônia nós temos a professora Tamara dos Santos Farias, Ivana Vieira e a professora Eliane Carvalho. Estes são o coletivo da escola ou do colégio estadual polivalente de Itambé. Vamos, neste momento, antes de encerrar, nós gostaríamos de lembrar dos professores que já passaram como professores do colégio e até gestores do colégio estadual polivalente também. Nós temos o pastor Roberto, que foi um grande vice-diretor tanto do estadual quanto do polivalente, o professor Dori, que vos fala, a professora Isa Antônia, a professora Rosielsa, a professora Eva Figueiredo, professora Hernandes, a professora Anete Campos, também o professor Joãozito Morena, também, Eliane Barreto, quem não lembra de Lil, nossa grande professora, Débora Ramos, Nédiba Celeste, Walterlande, que também foi servidor e depois professor, Fernandinho Guzmão, que antes foi servidor, mecanógrafo, depois professor e vice-diretor, a professora Cidinha, a professora Ilza, a professora Carmen Teixeira, a professora Neide Borges, a professora Marta Guzmão, a professora Cristiane Guzmão e a professora Vera Lúcia Amorim. Então nós temos tanta gente que passou e lembramos já desses nomes. Então queremos desde já agradecer a você que vai assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo depois de assisti-lo, dê um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E também que você possa divulgar, compartilhar com os ex-alunos do Polivalente, com os alunos atuais, com o corpo docente que passou pela escola ou que está ainda em evidência. E não posso ainda esquecer de alguém muito especial que passou pelo
polivalente. A professora, e foi professora e coordenadora pedagógica Virgínia Cedro. Um grande abraço. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.